aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Cristiano aqui falando. Não se esqueça de se inscrever, de dar o like e comentar. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdo sobre linguagem C para vocês. Hoje vamos falar sobre encapsulamento. Encapsulamento é o primeiro pilar do paradigma orientação a objetos. O seu propósito é esconder as particularidades da implementação de uma classe, como por exemplo, como as regras são aplicadas para seu funcionamento interno. Isso não é de interesse de mais ninguém, somente da própria classe. Isso centraliza os pontos de alterações, em caso de problemas, ou em caso de extensão. Isso de forma bem resumida. Para apresentar como funciona o encapsulamento, vamos usar a mesma abordagem do vídeo de classes. Vamos criar duas implementações para apresentar quais são os prós e contras de cada uma. Para esse exemplo, vamos usar o clássico exemplo do banco, onde para criar a conta é necessário ter pelo menos 100 shekels. Iniciando a implementação, criamos o header e o tipo account, que tem um saldo como atributo. Criamos as funções para realizar as operações de abertura da conta, para realizar o saque, realizar o depósito e fazer as consultas da conta. Copiamos aqui as funções e colamos no source file. Aqui realizamos a preparação das funções, aplicando o mesmo template para todas as outras funções. As funções possuem as mesmas características, facilitando nossa vida. A função init atua como uma função de preparação da instância, nesse caso faz a limpeza da instância. Seguida do open, que inicia a instância com os argumentos, uma espécie de construtor, aqui já temos uma regra de negócio. Para a abertura da conta é necessário ter no mínimo 100 shekels. Na função de saque temos outra regra. Para realizar o saque é necessário ter algo na conta, ou seja, a conta não pode estar zerada, e o valor deve ser menor ou igual ao valor do saldo. Neste caso não é possível tentar sacar um valor maior. Na função depósito tem outra regra. Não é possível depositar um valor negativo, e nem zerado. Na função para consultar o saldo, retornamos o saldo. Para compilar, usaremos a mesma estratégia. Adicionamos arquivos à lista para gerar o executável. Para testar a aplicação, vamos realizar algumas operações e demonstrar como esse modo é perigoso, caso não se tenha maturidade para lidar com ele. Realizamos a criação das instâncias e a abertura da conta com 100 shekels. Na abertura, verificamos o saldo, se realmente temos 100 shekels. Realizamos um saque de 50 shekels e novamente realizamos uma consulta. Tentamos depositar um valor negativo e consultamos mais uma vez. Aqui eu faço uma demonstração de um acesso direto, ignorando todas as regras do encapsulamento. O print em seguida pode ser desconsiderado, mas o fato é que podemos alterar os valores da instância sem passar pelas regras, o que é ruim e muito perigoso. Agora, na segunda abordagem, vamos utilizar o tipo opaco. Definimos a estrutura dentro do código-fonte para esconder todas as informações sobre a nossa estrutura do usuário, para forçar o usuário a sempre usar as funções para poder alterar os valores da instância. Aqui podemos remover a função init, agora está bem parecido com o construtor de fato, e não precisamos mais do init, porque o calloc limpa a memória quando alocado, e devolvemos uma instância com o valor do depósito inicial. No saque, aplicamos as mesmas regras, aproveitando toda a implementação já realizada, fazendo os ajustes do teste utilizado na primeira versão para utilizar da forma opaca. Ao fim, precisamos chamar o close para liberar o recurso. Aqui tento acessar algum dos parâmetros rapidamente para demonstrar que não há como fazer isso, fora do escopo do arquivo onde foi definido. Aqui temos o verdadeiro encapsulamento. Como a instância é um ponteiro, podemos remover o símbolo de endereço. Faltou implementar o close, fazemos isso rapidamente, que é chamar o free. Rodando o teste, temos a mesma saída. Aqui temos a mesma conclusão do vídeo anterior. A primeira abordagem é uma abordagem orientada a erros. Neste caso, precisamos sempre testar o retorno, a fim de garantir que a operação ocorreu com sucesso e dar o devido tratamento para o erro. Nessa abordagem, não temos preocupações com gerenciamento de memória, porém temos a fragilidade de ter os dados da instância expostos podendo ser acessados de fora do seu contexto, o que requer muita disciplina para não cair na tentação de alterar os valores da instância fora da sua responsabilidade. Na segunda implementação, alcançamos de fato o encapsulamento, forçando o usuário a interagir com a instância através das funções. Porém, adicionamos o problema de gerenciamento de memória. Se esquecermos de liberar os recursos, poderemos causar memória leaks, os famigerados vazamentos de memória e, consequentemente, a fragmentação de memória. Esses problemas são os piores de se achar. Eu normalmente uso a primeira abordagem, mas precisa ser forte, ter disciplina. A arquitetura ou design de software são coisas bem frágeis, são fáceis de se corromper. Se usar a primeira abordagem, seja forte, não caia em tentação. Se escolher a segunda, assuma o risco, revise e monitore as alocações. Faça a sua escolha. E se ficou até aqui, meu muito obrigado. Lembrando de não se esquecer de se inscrever, de dar o like e comentar. É isso aí, pessoal. Fui!